Faltam 7 minutos para as 9, Educativa FM na Dinâmica da Informação. Temos o prazer de receber aqui José Carlos Adamoli. Ele faz o que a gente chama do Life Coach. E a gente vai conversar sobre o que é isso, né? O que é o Life Coach? Bom dia. Bom dia, Daniel. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês, Educativa FM. Parabéns a toda a equipe por esse trabalho maravilhoso que vocês desempenham aqui, que é um trabalho de entretenimento, de informação, um trabalho social bacana mesmo. Parabéns a todos vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui e um prazer em conhecê-lo, muito embora você já havia dito que tinha me visto em alguma palestra, né? Isso, exatamente. No Senac tem os encontros pedagógicos, né? E a gente teve o privilégio de ter as palavras do nosso querido amigo, a gente pode considerar assim, o José Carlos Adamoli. Ok. Bom, Daniel, o sobrenome é Adamoli, tá? Vem do italiano, não tem o circunflexo ali, por isso que as pessoas acabam se confundindo, né? Mas é Adamoli, tá? Certo, sinta-se à vontade. Ok. Muito bem, eu trabalho com coaching, já há 17 anos eu estudo programação neurolinguística, coaching, psicologia positiva, psicologia tradicional, psicologia cognitiva comportamental, mas a minha formação original lá atrás é engenharia mecânica, administração, mas depois de um tempo fui fazer o que eu gostava e há 17 anos eu trabalho com pessoas, times e empresas. O Life Coaching é uma modalidade de desenvolvimento humano, desenvolvimento do potencial da psique, da inteligência emocional do ser humano, baseado em técnicas cientificamente comprovadas. É uma metodologia pragmática que toma o valor prático, objetivo, real das coisas, estuda e os reaplica para o desenvolvimento pessoal de cada cidadão. Eu trabalho no Life Coaching com pessoas, ou seja, a pessoa tem problema na sua área pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamento, seja qual for, nós podemos desenvolver e fazer com que essa pessoa atinja seus objetivos, busque aquela melhora, o seu eu melhor. E trabalho também no Business Coaching, que prestando trabalhos, consultoria para as empresas, no sentido de potencializar os resultados, melhorar o ambiente e potencializar os resultados da empresa num mercado competitivo como está hoje, né? Adamoli, o público-alvo, né? Se é que há um público-alvo, há uma faixa etária específica ou há um público definido que pode se beneficiar da ajuda do coach, do Life Coaching? Muito bem, muito boa pergunta, Daniel. Eu sempre digo, né? Respirou, precisa de coaching, né? Você já viu aquelas mulheres que conversam com as plantas? Até as plantinhas que respiram, né? Quando conversam com elas, elas ficam mais verdinhas, mais alegres, se desenvolvem mais. Não tem idade para coaching. Eu recebo na minha clínica pessoas de 15 a 72 anos de idade, não tem faixa, não tem sexo, desde que a pessoa queira melhorar algo em sua vida, o coaching é o mais indicado. O coaching trabalha com uma metodologia onde nós tiramos o melhor potencial de cada um sem precisar de remédios, né? Desde que a pessoa não tenha nenhum problema funcional, não tenha nenhum problema de demência, ela tem um gênio lá, no fundo, ela tem um gênio dentro dela, alguns bem lá no fundo, mas a gente vai lá e busca, né? Exato. A pessoa até fala, né? A gente conversa com amigos, fala assim, nossa, eu estou com um problema, mas às vezes é mudar uma chavinha do pensamento, parece que tudo se resolve, né? Mas às vezes é a forma que a pessoa encara a coisa, que aumenta o tamanho do monstro, né? Sim, tudo depende da interpretação que nós damos para a nossa realidade, né? Se você estiver na rua e ver um acidente automobilístico, você vê de um lado da rua, eu vejo de outro lado da rua, nós vamos narrar o mesmo acidente de maneiras diferentes, com visões diferentes. A pessoa em Hollywood, quando estão filmando os filmes, são, sei lá, 20, 30 câmeras, né? Filmando o mesmo ponto. Então, são vários ângulos diferentes. Cada câmera vê aquela ação com um ângulo diferente. Então, dependendo do ângulo de visão em relação aos fatos que ocorrem na tua vida, são as interpretações que você dá. E essas interpretações são livres, porque as coisas, os fatos, eles não têm emoções. Somos nós que colocamos emoções nas ocorrências. Daí entra aquele clichê, que as palavras e pensamentos têm um poder que a gente não sabe medir, né? Gigante, gigante, tá? Palavras refletem seus pensamentos. Seus pensamentos refletem nas suas ações. Então, pensamento gera emoção.
Emoção gera ação. Ação, lá da física, ação e reação. Ação gera resultados. Dependendo do teu pensamento, pensamento negativo, emoção negativa, ação negativa, resultado não bom. Pensamento positivo, emoção positiva, ações positivas, resultados mais satisfatórios. No mundo de hoje, a questão profissional cada vez mais acirrada, a luta pelo espaço de trabalho cada vez menor, a concorrência, as pessoas se cobram demais, elas praticamente não podem errar, né? A gente até fala para os alunos lá do Senac, da turma de rádio, né? Não se preocupe com o erro, tem a técnica, que o resto você desenvolve. Mas há uma pressão muito grande em cima do fatídico, do chamado, do temido, né, erro. Como lidar com isso no mundo de hoje? Ok. A mãe do aprendizado chama-se repetição. Nós temos que repetir, repetir, repetir. Existe uma palavrinha complicada chamada engramas. Engramas é um complexo proteico que tem dentro das células e que, ao repetir e repetir determinadas ações, ele fica ali. Ou seja, de acordo com a neurociência, tudo aquilo que você repetir por 21 vezes consecutivamente, ele entra no teu hábito, ele entra na tua memória celular, na tua memória muscular. Então você não esquece mais. O segredo para não ter essa pressão, o segredo para não ter aquele gelinho no momento da prova, por exemplo, né, para os alunos, para os vestibulandos, é você repetir, repetir. A repetição é a mãe do aprendizado. E é também, para os profissionais, a mãe da excelência. Tá? Quando você olha numa Olimpíada, por exemplo, um atleta de alta performance ali em 15 ou 20 segundos, fazendo aquela demonstração maravilhosa nas barras ou nas argolas, você não tem ideia do quanto ele teve que repetir e repetir e repetir aquilo para chegar e demonstrar apenas 15 a 20 segundos. É uma vida de repetições. Exato. Então, o segredo é a repetição. A repetição busca a excelência. E as pessoas daí falam nesse sentido, porque sempre a mente humana acha uma via, né, para você não fazer essa atividade, né? Aí que tá. Acha que vai ter uma luz divina que a pessoa vai executar aquilo lá bem sem ensaio. A pessoa fala assim, mas eu caio na rotina fazendo aquilo lá sempre. Uhum. Aí é que tá, né, Daniel? A Veja lançou uma matéria no ano passado muito interessante. Foi feita uma pesquisa no Brasil, onde 70% dos profissionais no Brasil se sentem uma fraude. Uhum. Isso foi muito bacana, muito profundo, uma pesquisa científica. Por que eles se sentem uma fraude? Eles se sentem se enganando e enganando suas chefias. Porque eles estão ali trabalhando por trabalhar. Eles estão ali fazendo, por falta de opção. E aí a repetição é chata mesmo. Por quê? Porque a pessoa não tem motivos, a pessoa não faz o que ela gosta. Quando você encontra o verdadeiro prazer de fazer por paixão, eu não falo nem de amor, de paixão mesmo. Né? Porque a paixão é aquela coisa que dá aquela energia. A paixão é que faz com que você durma mais tarde, acorde mais cedo e tenha energia e vontade de repetir, repetir, repetir. Quando você faz com amor, com paixão, aí você não cansa, você não acha, desculpa o palavreado, um saco ter que repetir e repetir todos os dias aquela mesma coisa, porque você tem a paixão. Isso é um problema grande que nós enfrentamos aqui no Brasil. As pessoas trabalham por trabalhar, fazem por fazer, simplesmente por dinheiro. A emoção de fazer, para mim, é a verdadeira energia da vida de obter maiores e melhores resultados. Nós estamos com José Carlos Adamoli, aqui no nosso Bom Dia Cidade, falando sobre coaching. Especificamente, até você citou a questão das pessoas que vão, da criançada, a gente fala no bom sentido, né? Que está naquela pressão do vestibular, é um momento especial para a vida, definir que caminho que vai tomar, insegurança, mas tem que tomar uma decisão rápida, tem que definir, pressão da família, pressão dos próprios docentes, né? Que falam, não, tem que passar, vamos estudar, e é cursinho, é vestibular, enfim. Como o coaching pode auxiliar nesse caso específico? Bom, Daniel, primeiro eu digo para você que é um privilégio para pessoas como eu e você podermos fazer o que nós amamos, o que nós gostamos. Nós somos privilegiados. Isso, como já havia dito anteriormente, é coisa para 30% só dos profissionais no Brasil. Essa pressão da sociedade, do pai, da mãe, da escola, do professor, em cima do jovem vestibulando de 17, 18 anos, é muito cruel e injusta. Porque como pode um jovem, um adolescente de apenas 17, 18 anos,
ter bagagem, ter legado, ter experiência de vida para decidir o que ele vai fazer, Daniel. Presta atenção, nos próximos 100 anos. De acordo com os cientistas, os médicos, hoje em dia, essa nova geração tem uma perspectiva de vida, desde que eles se cuidem, com boa alimentação, atividade física, e não ocorra nenhum acidente de percurso, eles têm uma perspectiva de vida de até 120 anos. Então, você com 17 definiu o que você vai fazer nos próximos pequenos 100 anos aí pela frente, é muito cruel, né? E o jovem, naturalmente, se sentem mesmo pressionados e com toda a razão. Então, é comum eu receber esses jovens lá na minha clínica. Olha, José Carlos, eu estou aqui porque o meu objetivo aqui com você é ter um objetivo na minha vida. Eles estão muito perdidos, né? E naturalmente, né? A pressão é muito grande. Eu vou citar 2 casos. Eu tenho um caso que a pessoa faz engenharia mecânica, e gostaria de ter entrado em odontologia. Nossa. Você acha que essa pessoa será um bom engenheiro? Né? Como um dentista, né? Ou como um engenheiro, ele será um bom dentista. Né? Tem um outro caso, a pessoa fez 1 ano de engenharia mecânica, desistiu, viu que não era aquilo, passou para geologia, acredite se quiser, 3 anos de geologia, desistiu, viu que não era aquilo, foi para medicina, formou-se em medicina e hoje ele é cirurgião plástico em São Paulo, está muito bem de vida, muito bem profissionalmente, muito bem financeiramente. Achou o que ele ama. Eu mesmo sou um exemplo, Daniel. Eu comecei na engenharia, administração, e há 17 anos eu faço aquilo que era o meu hobby, aquele meu verdadeiro dom, aquele meu verdadeiro amor, que é ajudar as pessoas, que é estudar o psiquismo, o comportamento humano. Então, é natural que em muitos casos, depois de decidido, porque a gente tem que tomar essa decisão sob pressão, depois de decidido, acabe mudando um pouco, reajustando esse planejamento. Mas esses jovens que me procuram, nós temos algumas técnicas, algumas ferramentas dentro da programação neurolinguística e do coaching para ajudá-los a encontrar o caminho deles. Porque eu não sou o cara que motiva, porque a motivação é interna. Eu sou o cara das perguntas, eu sou o cara que fica escarafunchando a mente deles lá para encontrar dentro deles quais são os verdadeiros motivos, quais são os verdadeiros dons, quais as emoções da vida deles. E esses mais jovens, eles têm uma capacidade empreendedora que parece que está no sangue, né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de desapego, diferente da minha geração, da nossa geração, né? Diga-se de passagem, que a gente tem aquela foto, aquele retrato de você bater o cartão, né? Que o sonho era ter um emprego pela vida toda, em que você entrasse às 8, saísse às 5 da tarde, enfim, ficasse na empresa e aposentasse pela mesma empresa. Hoje eles não têm mais isso, eles empreendem a atividade, né? É diferente a visão hoje, né? É bacana, né? Houve aquela evolução, né? Teve a nossa geração aí, depois teve geração X, isso. Geração Millennium, geração Y. Para dizer a verdade, eu nem sei em qual geração nós estamos, né? Mas uma coisa é certa, né? Está havendo uma evolução. Hoje, Daniel, o conhecimento no mundo, ele dobra a cada 12 meses. Então, o próprio mercado de trabalho hoje não é mais tão ligado a títulos acadêmicos. Não que estudar não seja importante, é fundamental. Você ter um curso superior básico é necessário, importante. Mas hoje o mercado de trabalho não se liga mais a esses títulos acadêmicos. Ele se liga muito mais à capacidade intuitiva do profissional, à proatividade desse profissional, à capacidade em ser autodidata desse profissional e buscar a excelência naquele segmento que ele resolveu se desenvolver. Porque ninguém sabe tudo hoje e ninguém nunca vai saber tudo, né? Então, as empresas buscam também humildade nesses profissionais. Humildade não é subserviência, não é servir com obediência. Humildade é saber, Daniel, que eu não sei tudo. Você não sabe tudo, nós dois juntos não sabemos tudo. E nunca saberemos, mas juntos poderemos saber muito mais. Então, é isso que o mercado vem buscando nesses profissionais. Esses títulos acadêmicos, né, aquela pessoa que vive correndo atrás de títulos, fica muito no conhecimento e pouco na prática. Eu sempre digo que conhecimento é como se fosse uma arca de tesouro, cheia de tesouros, fechada com cadeado no fundo do oceano. Só conhecimento não basta. É preferível você ter a arca de tesouro aberta na tua mão, mesmo que seja pela metade, mas que você possa usar.
Ou seja, só o conhecimento não adianta. O importante é conhecimento seguido de ação constante, prática, atividade. E uma pergunta que vale tanto para os jovens quanto para a gente, tem muita pessoa que ainda não encontrou, sinceramente falando, o propósito real da vida, né? Como encontrar? Pois é aí que nós fazemos um trabalho, né? Não tem uma receita. O coaching parte do princípio que o mundo tem 7 bilhões de habitantes e não existem duas pessoas iguais sequer. Não existe nem sequer, Daniel, duas digitais iguais. Imagine só, né? Como que teremos duas cabeças iguais? Impossível, né? Então, nós temos várias ferramentas, várias estratégias para estar buscando isso. Não tem uma receita pronta. Para cada pessoa é uma receita. Eu atendo pessoas o dia todo. A sessão de uma pessoa para outra não tem nada a ver. Aí nós temos que trabalhar realmente os talentos, as facilidades e o que emociona. Qual é a paixão dessa pessoa para buscar. A dica que eu posso dizer é o seguinte: tenha seu próprio sonho. Não queira fazer o sonho do seu pai, né, que era médico e quer que você seja médico. Não queira fazer o sonho da sua mãe, que é advogada, o pai dela é advogado e quer que você seja advogado. Tá? Tenha seu próprio sonho. Segunda dica é siga seus hobbies. O que é que você gosta de fazer? Transforme teu hobby no teu trabalho, como eu fiz. Transforme o teu hobby, aquilo que você ama, no teu trabalho. Não se ligue à remuneração nesse momento. É comum professores dizerem aos seus alunos, né? Olha, tal profissão tem mais procura do que outra profissão. Não se ligue nisso agora, porque se você fizer com paixão, com amor, aquilo que você ama, né, o lugar ao sol você terá. Agora, não adianta você ser médico e ter vontade de ser engenheiro. Você não vai ser um bom médico e você vai passar fome com o título de médico na mão. Exatamente. E nem eu acho também ter muita paixão exacerbada pelo que faz, né? Que você acaba fazendo aquilo por qualquer preço e acaba até no mercado se desvalorizando, né? Acaba sendo proativo demais, vamos dizer assim, né? Tudo em exagero é complicado, né? Os extremos são complicados, né, Daniel? Sempre, né? Tudo que é demais faz mal. Em coaching, quando eu trabalho no life coaching, eu divido a vida da pessoa em 12 áreas. Ou seja, todas as áreas são importantes, não é só a profissional. A familiar é importante, relacionamentos é importante, espiritual é importante. Então, nós temos que cuidar de todas as áreas. Aquelas pessoas que são só trabalho, 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 são pessoas que acabam ficando doentes. Eu recebo milionários na minha clínica que são só trabalho, trabalho, trabalho. São milionários financeiramente falando, mas espiritualmente, socialmente, na família, nas relações, são extremamente pobres. Então, você tem razão. Tudo que é demais faz mal. E cada caso é um caso, mas, assim, no geral, se é que a gente pode definir dessa maneira geral, como funciona o cérebro? Bom, o cérebro, esse é uma das falhas do sistema, inclusive, Daniel. Nós não aprendemos na nossa casa e nem na escola a como usar essa máquina maravilhosa chamada cérebro. Aliás, nós não aprendemos nem em casa e nem na escola a como ganhar dinheiro, que você falou de dinheiro agora há pouco. Isso não nos é ensinado, só nos é ensinado a trabalhar Exato. e trabalhar. E a parte do dinheiro tem o coaching financeiro, onde a gente trata só essa parte. Né? Até um outro dia, quem sabe eu virei aqui falar sobre o coaching financeiro. Mas, voltando, como funciona o cérebro? Não nos é ensinado, é a máquina mais complexa que existe no universo, é o cérebro humano. Existe um estudo que para simular o córtex cerebral precisaria de 15 mil computadores de última geração ligados em rede. Ou seja, vamos fazer uma conta grossa? Se cada um desse computador custar $100, custa mais. Mas vamos arredondar, que custe $100. 15 mil computadores, $1,5 milhão. Quer dizer, você tem $1,5 milhão aí dentro da tua cabeça, que foi dado de graça para você, porém, você tem uma máquina extremamente sofisticada, mas ninguém nunca te deu o manual de instruções de como usar essa máquina. E a PNL vem, desde 1975, estudando, tentando elaborar esse manual de instruções. Em 1975, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, 2 professores resolveram criar esse manual. Eles fizeram uma analogia, um desses professores era matemático e o outro era linguista. Eles fizeram uma analogia entre o computador e o cérebro.
onde o computador é o hardware, o cérebro é a parte material do nosso cérebro, o software do computador, né, é a parte linguística do nosso cérebro. Nós somos seres linguistas e a linguística é que implanta os softwares dentro da nossa cabeça. Então, como que funciona isso? Nós temos algumas regiões especiais aí no cérebro. Uma delas é o sistema límbico, a outra é o córtex cerebral e a outra é o cerebelo. Imagina você assim, Daniel. Você acordou e está trabalhando agora e tudo que acontece no seu dia, até a hora que você vai dormir, fica armazenado no sistema límbico. Fazendo uma analogia entre o computador, o sistema límbico é a memória RAM. A memória RAM é aquela uma que se alguém chutar o fio do computador, você perde tudo. Então, tudo que você passa durante o dia fica na tua memória RAM. Quando você dorme e entra no sono profundo, na fase de sono chamado sono REM, que é o Repetitive Eyes Movement, que é o sono dos movimentos repetitivos dos olhos. Para quem não sabe, chega uma hora que seus olhos começam a ir de um lado para o outro no sono, e aí o cliente vira para mim, mas José Carlos, eu nunca vi isso. Lógico, você está dormindo, né? Mas alguém viu, né? Então, nessa fase é que o computador nosso, faz um backup da nossa memória RAM, que é o sistema límbico, para a nossa memória de longo prazo, para o nosso HD, conhecido como córtex cerebral. Mas, José Carlos, o que é que vai da memória RAM para o córtex? Porque eu esqueço um monte de coisa, Da memória RAM do sistema límbico para o córtex, só vai aquilo que está reforçado. Porque você, Daniel, você veio aqui para a rádio. Enquanto você veio aqui para a rádio, você dirigiu, pessoas passaram ao seu lado, carros passaram ao seu lado, muitas coisas passaram por você. Está tudo ali na sua memória RAM, está tudo no seu sistema límbico. Mas você só vai passar por córtex, no sono REM, aquilo que ficou reforçado. E é aí que entra a dica para os estudantes e para todos os profissionais que buscam a excelência. Reforce aquilo que você quer antes de uma noite de sono. Porque depois dessa noite de sono, o que está reforçado vai para o córtex, o que não está reforçado apaga tudo. Para começar o dia seguinte, com a memória RAM, com o sistema límbico, limpinho novamente. Tá, José Carlos, mas como é que eu faço para reforçar isso, Você reforça quando você usa a maior parte do teu cérebro quando você está estudando, quando você usa várias áreas do teu cérebro quando você está estudando. Então, por exemplo, se eu estiver lendo em voz alta, eu estou usando a visão, estou usando a fala e estou usando a audição, ouvindo o que eu estou falando. Já estou usando 3 áreas do meu cérebro: a visão, a audição e a fala. Ao eu escrever, manuscrito mesmo, não é digitar não, que se você digita vai para a memória do computador, não vai para a sua. Você tem que escrever. Ao fazer o movimento da escrita, você está usando uma outra parte do cérebro para fazer a escrita. Então, você está usando vários campos do teu cérebro, e isso está reforçando o aprendizado ali no teu sistema límbico. E na noite de sono, na hora do sono REM, o que está reforçado vai para o córtex. O que não está, ele é apagado. É importante isso daí, então, para as pessoas que, principalmente para os estudantes, quem trabalha o dia inteiro e tem que estudar à noite porque quer fazer uma prova importante, um concurso, prestar um concurso ou mesmo vestibular, Por isso que eu sempre digo aos estudantes, aos pré-vestibulandos que me procuram, a dica é o seguinte, Daniel: aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Vamos lá. Se o teu filho estuda de manhã, chega, almoça e dorme 3, 4 horas seguidas, acabou. O que ele viu na aula já foi embora. Apagou do sistema límbico. Por quê? Você não vai na aula, o estudante não vai na aula para aprender. Ele vai na aula para entender a matéria. Ele aprende quando ele reforça, quando ele lê, fala e escreve. Repito, escreve. Não adianta ler. Não adianta ler, escrever embaixo, riscar embaixo, pintar de cor diferente. Isso é muito comum entre os estudantes. Você está só lendo. Você está entendendo, mas você não está aprendendo. Lembra da repetição? Tem que repetir, tem que fazer resumo, esses resumos têm que ser coloridos, você tem que usar de artifícios, você tem que ter o movimento para reforçar.
Aí, depois de aula dada, aula estudada, se você quiser dormir, você pode dormir. Agora, esse é um outro erro do sistema. O sistema ensina os alunos a estudarem para a prova, a estudarem para passar de ano e não para aprender. Quando que um jovem vai estudar para a prova? Vamos dizer, a prova é quarta-feira, quando que o jovem vai estudar para a prova, Daniel? Na terça. Na terça é um jovem que se planeja. Né? A terça é o jovem que se planeja. 5 minutos antes da prova. Porque a maioria fala, professor, posso usar a sua aula que eu vou para estudar, porque eu vou ter prova na segunda ou na terceira? Exato. Então, ele nem se mexe, né? Ele bota tudo ali no sistema límbico, atola o sistema límbico, né? Na memória RAM dele, ele nem se mexe para não perder nada, para não bagunçar a ordem dos estudos, né? Vai para a prova, terminou a prova, ele chega em casa, dorme, apaga tudo, já era. Aí, o que acontece? Quando ele for prestar um vestibular, ele tem que estudar tudo de novo, porque ele não aprendeu. Ele não estudou para aprender. Ele estudou para passar na prova. Esse é um grande erro do sistema. Se os alunos tiverem a disciplina e introduzirem no hábito deles de aula dada, aula estudada, começa com 20 minutos por dia. Chega em casa, 20 minutos de estudo, amanhã 25, depois 30, até estabelecer aí 1h30, 2 horas, todos os dias de estudo. Todos os dias de estudo. Vai chegar a prova, vai chegar o vestibular, você não vai ter que estudar, porque tudo que passa para o córtex, nunca mais você esquece. Você lembra sempre. E por essa falha do sistema, por não ser ensinado aos nossos alunos e aos nossos profissionais a estudarem para aprender, é que nós temos aí advogados formados que para ter a carteirinha da OAB precisam fazer cursinho. Nós temos médicos que para fazer o exame de residência precisa fazer cursinho. Por quê? Eles aprenderam a estudar para a prova, mas não aprenderam a estudar para aprender. E para a vida, né, principalmente. Para a vida. Tem aqui um questionamento muito importante que tem aqui no nosso release, eu achei muito interessante e é importante pontuar, né? É possível estudar e ouvir música, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias dos pais dos adolescentes que estão lá comigo, né? Meu filho fica com aquele fone de ouvido no ouvido lá e fala que está estudando. Ele está estudando mesmo? Então vamos lá, Daniel. Nós já falamos que a humanidade vem evoluindo. O conhecimento no mundo dobra. Nós já passamos pela geração X, Millennium, Y, nem sei qual que está agora. O ser humano, ele vem se desenvolvendo. E o cérebro, como eu havia dito ainda, o coaching, a PNL, a neurociência, vem desenvolvendo o manual do cérebro. O que a gente vem constatando na prática é que é possível sim. Nós vemos que essa nova geração consegue estudar e ouvir música. Eu não consigo. Nossa geração não consegue. Com certeza. Mas essa nova geração, né, que já nasceu mexendo no computador, né, eles conseguem. Agora, tem umas dicas aí. Tá? Primeiro, a música não pode ser muito alta. Segundo, de preferência que essa música seja apenas orquestrada ou tocada, ou apenas instrumental, ou numa língua diferente. Por quê? O nosso cérebro ele tem também 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, é o hemisfério do estudo, é o hemisfério matemático, é o hemisfério lógico. E o hemisfério direito é o hemisfério emocional, artístico, intuitivo. A música é artística, então ela usa o hemisfério direito do cérebro. E o estudo usa o hemisfério esquerdo do cérebro. É por isso que essa música não pode ter letra ou que a letra seja numa língua que você não conhece, para não ocupar o hemisfério esquerdo. Aí a música fica no hemisfério direito e o teu estudo concentrado no hemisfério esquerdo. Essa nova geração consegue fazer isso sim. Que beleza. E no geral, a pessoa fala assim, mas eu tenho problema de memória, eu não consigo lembrar os nomes, uma situação que aconteceu hoje, não lembro nem o que eu comi hoje, por exemplo. Como resolver esse problema? Alguma dica? Sim, tem várias dicas de como usar a memória, né? Geralmente as pessoas bem-sucedidas em termos de memória, na verdade todos nós temos boa memória, o que não sabemos é como usá-la. Algumas dicas, por exemplo, usar mnemônicos. O que são mnemônicos, né? Mnemônicos são associações, gráficos, cores, movimentos que nós usamos para memorizar coisas. Então, por exemplo, se eu falar para você, vou voar mais alto. É um mnemônico, é uma frasezinha que eu decorei, vou voar mais alto, para decorar uma fórmula de física da função horária da velocidade no movimento uniforme, que é V
igual a V0 mais AT. V, voo. V0, voar. Mais AT, mais alto. Então, mnemônicos são associações que nós fazemos para não esquecer as coisas. São regrinhas, são rimas que nós fazemos. Né? As pesquisas que nós fazemos é que as pessoas que ficam lá no topo dos vestibulares, elas usam muito de mnemônicos. Outra coisa, estudar com resumos, escrevendo, usar cores. Quando você memoriza algo colorido, ele fica mais forte na tua memória, no sistema límbico e vai para o córtex. Quando você memoriza algo em movimento, você pode notar que quando você lembra de alguma coisa que está lá cravada na tua memória, lá do passado, você lembra em forma de filme, não em forma de slides. Quando você memoriza em movimento, é uma facilidade maior para não esquecer. Se eu te passar o número do meu telefone, você for imaginando os números piscando ou chegando em movimento na tua cabeça, você não esquece mais. Tudo isso é treino, tá? Tudo isso é treino. Pois é, saber trabalhar. O pessoal fala muito, eu já ouvi umas épocas, né? Aprenda inglês dormindo. Daí, um pouco antes de dormir, a pessoa colocava lá o foninho e ficava ouvindo trechos em inglês, né? Seguindo essa lógica que você nos passou, essa questão científica, então esse projeto ele não tem como ter sucesso. Isso daí só dá sucesso para quem vende. Esse daí são os aproveitadores dos aproveitadores. Sabe aquele cara que se considera esperto e que quer conseguir tudo com o mínimo esforço? Então eu vou aprender inglês dormindo, não tem esforço nenhum. Exatamente. Né? Então tem um outro cara mais esperto do que ele que tira proveito dele por tentar ser esperto. Exato. Daniel, na vida, nada é de graça. Tá? Nada acontece por acaso, nada flui naturalmente. Tudo nós temos que fazer acontecer. Tudo tem um preço a pagar. Você quer passar no vestibular? Você tem que estudar. Você quer ser um bom profissional? Você tem que se dedicar. Você quer que o seu casamento dê certo? Você tem que se empenhar. Você quer que a tua profissão dê certo? Você tem que se dedicar. Tudo tem um preço a pagar. Quando a coisa é de graça, duvide. Tem um outro exemplo na linha dessa que você falou, que é emagreça 3 quilos por semana comendo de tudo, só tomando uma pirulazinha. Né? Isso jamais é possível. Tem né? aquela questão também, pense palavras de efeito positivas, né? Amanhã meu dia vai ser ótimo quando você está quase dormindo, né? Seguindo também essa questão científica, você vai instantaneamente, assim que dormir, jogar esse pensamento, mesmo que seja positivo, mas na lixeira, de uma certa forma. Sim, essas frases de efeito vagas, né? Elas como que eu posso dizer assim? Elas funcionam, mas elas não ensinam como fazer acontecer. Então, se eu falar para você, Daniel, pense positivo. É fácil falar para você, Daniel, pense positivo. Tudo bem, José Carlos, mas eu não consigo. Como é que eu faço para pensar positivo? Então, é aí que nós entramos com as nossas estratégias, técnicas, para buscar uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. É aí que a PNL e o coaching atua. É uma mudança profunda. Não é simplesmente eu falar para você, pense positivo. Antes de dormir. Não adianta. Tem técnica para isso. O pensamento negativo atrapalha sim. Se você for entrar num vestibular duvidando do seu potencial, não sabendo se você vai passar, economize o dinheiro do teu pai e da tua mãe, nem se inscreva. Porque o pensamento negativo vai te desincentivar a ser bem sucedido na prova. Nós estamos com José Carlos Adamoli, ele fala sobre coaching, sobre PNL, né? Programação Neurolinguística, né? Correto. E temos aqui também agora a presença do Paulo de Tarso Porrelli, nosso presidente, que vai conversar. Paulo, bom dia. Bom dia, Daniel Rogério, queridos ouvintes, bom dia, Chupeta. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Por isso que o novo slogan da rádio, desde 5 de janeiro deste ano, é Educativa FM, a rádio que pensa. Né? Muito obrigado por tanta sabedoria disseminada aí aos nossos ouvintes. Esteja sempre conosco. Ouvindo lá, cuidando das rotinas lá na sala ao lado, não deu para não estar aqui com vocês, desculpe a intervenção, mas eu li uma vez um livro chamado Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico De Masi, aquela figuraça. Ele está sempre no Brasil aqui, né? E é mais ou menos nessa linha essa abordagem sua, né? Às vezes, essa coisa da cognição, né? Essa coisa
como diz o Gabriel, o do decantar, né? Do não ter pressa, do viver o presente, né? Às vezes a gente produz mais, se entende mais e entende mais o entorno, fora do próprio ambiente de trabalho, né? Nesse livro ele traça ele faz a linha do tempo das relações que se estabelecem no mercado de trabalho ao longo dos anos, né? Sim. E é muito interessante essa sua abordagem, porque me lembrei do livro. Como é bom a gente estar presente, viver o presente, sentir o presente que a vida é, né? E não ter pressa, né? Transformar informação em ação. Essa, eu creio, a grande missão do ser humano nesse planeta, né? Transformar informação em ação, mais do que ação positiva. Muito obrigado, viu, pela sua presença, por partilhar conosco, com os nossos queridos ouvintes, pela web também, educativofm.com.br, tanta sabedoria, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu é que agradeço por suas palavras. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Me sinto sempre honrado quando sou convidado para vir para cá. O trabalho que vocês fazem aqui, fantástico, um trabalho social, informativo, educativo. Olha, parabéns mesmo, eu que agradeço. É esse o papel, é a isso que se destina a concessão pública de uma rádio educativa, como diz o próprio nome, é uma rádio, uma autarquia da Secretaria Municipal de Educação. É isso que se destina. A equipe é pequena, mas coesa, trabalha com carinho, com amor, para levar aos ouvintes sabedorias, alegrias, informação positiva, né, Paulo? Informação positiva. Segue a entrevista, pelo amor de Deus, só, porque está muito boa, viu? A equipe é fantástica, está de parabéns. Essa equipe, ela é uma equipe enxuta, mas extremamente competente, né? Quando eu acompanhei, desculpa interromper, José Carlos Adamoli, quando eu acompanhei seu bate-papo lá no Senac, várias coisas assim ficaram em mente. Inclusive, que você mencionou que cada pessoa tem uma capacidade melhor de adquirir o conhecimento, né? Uns pela visão, outros pela audição, enfim. Inclusive para a gente como docente, né? Às vezes tem um aluno que você precisa escrever para ele entender, tem um aluno que precisa ouvir, tem aluno que precisa ele escrever, né? Uma outra questão também, eu não sei nem se você tem essa intenção de compartilhar, mas você nos passou um exemplo de vida que foi inesquecível, assim, né? Que mostra que, às vezes, a situação da sua vida te levou a pensar nessa questão de reestruturar o pensamento, né? Então, não sei se você tem essa intenção aí de compartilhar a sua lição de vida, mas eu acho, assim, pertinente para os nossos ouvintes, assim, é um momento, acho que, importante em que a gente realmente aperta a tecla. A gente fala, não, peraí, vou mudar o rumo e eu sou o dono desse rumo que eu vou tomar, né? Sim, sim. Bom, antes, só falando, o Paulo falou do Domenico de Masi, né? Adoro o Domenico de Masi, né? Um pensador italiano, maravilhoso, compartilho do conhecimento dele. E essa questão do viver o presente, não é o viver o presente aleatoriamente, como diz aquela música, né? Vou deixar a vida me levar, né? Não, nós temos que ter propósitos, temos que ter objetivos, mas nós não podemos condicionar nosso sucesso ou nossa felicidade a quando eu me formar, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver aquela casa. Quando virar o ano. Né? Quando acontecer alguma coisa, né? Se nós fazemos essas condições o tempo todo para a nossa felicidade, para o nosso sucesso, nós nunca vamos ser felizes. Nós temos sim que ter propósitos, objetivos, seguir na linha deles, no sentido de direção deles, mas viver o presente. Porque tanto o sucesso como a felicidade, elas estão, né, no trajeto, no percurso, na forma como você vive. Porque às vezes quando você atinge o objetivo, nem não era tudo aquilo que você imaginava. Então você tem que ter o sucesso e a sua felicidade diariamente. Tem uma música do Guilherme Arantes, né? Que fala que grandes revoluções acontecem silenciosamente, né? Exatamente. Isso é muito forte, né? Ele fala, aquela música Crianças, né? Do Guilherme Arantes. É muito forte isso, e realmente é assim, né? A viagem mais bonita que nós podemos ter é para o nosso interior, né, Daniel? Exato. É mais do que para a Itália, para a França, né? É para o nosso interior. E algumas pessoas relutam a vida toda para fazer essa viagem, né? Exato. Em coaching e neurociência, PNL, nós fazemos isso. Respondendo à tua pergunta, alguns alunos são mais sinestésicos, outros são mais auditivos, outros são mais visuais. O bom professor, você como bom professor sabe, ele usa de todos os recursos para fazer com que o aluno entenda bem a matéria. O visual,
o auditivo e o sinestésico. O bom professor tem essa sensibilidade. O bom professor, ele só descansa quando o aluno entende. O aluno pergunta, ele repete, o aluno pergunta de novo. O bom professor, ele é criativo, ele busca uma outra forma de apresentar a coisa para o aluno. O bom professor, ele só sossega quando ele ouve aquele... Ah, sim, entendi. Né? Esse é o bom professor. Você perguntou um pouco da história, né? da decisão. Né? O nosso destino é traçado no momento das decisões. Muitas vezes a gente está perdido na vida e atolado de problemas, pensando que, né, com aqueles pensamentos de coitadinho, né? Ah, por que comigo? Por que logo agora? Por que tinha que acontecer isso? Então, eu sempre digo para os meus clientes que os problemas, eles não vêm contra nós, eles vêm por nós. E isso não é só teoria, isso é experiência vivida. Os problemas, eles vêm para nos colocar, para nos desenvolvermos, para nos tornarmos pessoas melhores ainda do que nós somos. Os problemas, eles são nossos motivadores pela dor. Nós temos motivadores do prazer e motivadores da dor. E os melhores motivadores são os da dor, que chuta a gente para frente e faz com que a gente mude a vida da gente. Então, no momento de decisão que o nosso destino é traçado, no momento de problema profundo, saiba que o destino, o tempo vai te dar a resposta. Eu, por exemplo, você perguntou da minha história, por que foi que eu decidi entrar de cabeça na PNL, no coaching, e abandonei tudo que eu fazia apenas com um intuito, com a missão de ajudar ao maior número possível de pessoas a superarem suas dificuldades, seus obstáculos e serem mais plenas, felizes e realizadas através do coaching. Por que que eu, já desde 2007, eu trabalho exclusivamente com isso? Em 2007, Daniel, eu passei por uma dificuldade muito grande. Por 3 meses, eu fiquei completamente cego dos 2 olhos. E nessa época, já depois de 15 cirurgias nos olhos, Nossa, 15. Fiquei completamente cego dos 2 olhos, apenas uma visão residual, lateral, de baixa qualidade. E o que eu ouvia dos médicos especialistas lá em São Paulo, né, retinólogos formados na Universidade Federal de São Paulo, livre docente da Faculdade Paulista de Medicina, pós-graduado em Harvard, etc. e tal, o que eu ouvi foi o seguinte, no começo de 2007, olha, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu na cirurgia, não sei por que você não está enxergando, não sei se você vai voltar a enxergar e sugiro que você procure outros profissionais para sua segurança. Assim, um chute de verdade, sabe? Imagine, meu mundo caiu, né? Na época eu tinha uma empresa, essa empresa ficou na mão de funcionários, infelizmente não cuidaram bem dela, a empresa acabou quebrando, porque eu fiquei de 3 a 4 meses completamente cego, não fui trabalhar, fiquei em casa sozinho. Essa empresa, ela acabou fechando, sobrou muitas dívidas. As reservas financeiras que eu tinha foram usadas para pagar o tratamento, pois o seguro saúde que eu tinha na época não quis pagar o meu tratamento. A minha única razão de vida era a minha filha de 13 anos, a qual eu tinha a guarda compartilhada, e aí tenho até hoje, né? E que também eu tive poucas possibilidades de estar com ela naquele momento, porque a mãe dela não tinha muita disponibilidade para levá-la para estar comigo, né? Então, aqueles 3 ou 4 meses foram me minando o meu ânimo, até que um belo de um dia eu pensei, poxa, tanto trabalho, tanto conhecimento, tanta experiência, e aqui, né, no nada, sozinho, sem nenhuma visão de futuro, né? E foi aí que caiu a ficha, e eu fiz uma promessa para mim mesmo, que se eu conseguisse sair daquela situação, eu iria fazer algo para ajudar as pessoas que estivessem em situações difíceis. E comecei a colocar em prática os conceitos que eu tinha, que são as bases do coaching da PNL. Primeiro, tracei um objetivo, ajudar as pessoas, um propósito de vida. Segundo, fé. Ter fé. Quem não tem fé numa religião ou em Deus, que tenha fé nele mesmo, no seu trabalho, no seu eu interior, no universo, na natureza. A fé é fundamental. No meu caso,
Eu tenho berço católico, tinha a minha fé religiosa, tenho a minha fé religiosa, me apoiei nela, me apoiei na minha capacidade também. Então, objetivo, propósito, fé, foco, comecei a focar como desenvolver esse trabalho de ajudar as pessoas, ação constante, comecei a entrar em ação, e ausência de conflitos. Comecei a eliminar os conflitos mentais, internos e externos, que prejudicavam. Quando eu comecei a colocar tudo isso em prática, as coisas começaram a melhorar, os tratamentos começaram a surtir efeito, e semana após semana a visão foi retomando, e em 8 semanas eu estava enxergando novamente. Aí até alguns médicos diziam que não sabiam como é que eu estava enxergando novamente naquele momento. Então, a importância de se ter um objetivo, de se ter um propósito bacana, de se ter fé, foco, ação constante e a ausência de conflitos. Volto a dizer, como eu disse para os estudantes, né? Se você vai para o vestibular com dúvida, nem vá, não perca tempo, não gaste dinheiro na matrícula, né? Se prepare e vá com confiança, elimine os conflitos internos. Tá? O pensamento positivo só não basta, mas o pensamento negativo atrapalha e bastante. Que bom. José Carlos Adamoli está com a gente aqui no estúdio da Educativa, no Bom Dia Cidade, e a gente teve essa aula aí de retomada do caminho da vida, vamos falar assim, né? Tem muita gente que acha que está vivendo e não sabe nem um pouco, né? Talvez até eu mesmo, particularmente, sempre me cobro muito dessas coisas, que rumo a minha vida está levando, né? Muitas vezes a gente deixa, realmente, como disse o José Carlos, a vida me levar, né? E não é bem assim, né? A gente tem que tomar um pouco a rédea das situações em alguns momentos, não ficar à mercê dos acontecimentos, né? Sim. Eu quero deixar aqui umas dicas aí para o estudante, né? Usando o mnemônico AME, A-M-E, tá? Já ensinando como usar o mnemônico, onde o A é tenha autoestima, né? E como ter autoestima? A autoestima é formada por 3 letrinhas, A-A-G, ou seja, autoconfiança, alegria e gratidão. Como ter autoconfiança? Vai mais um mnemônico meia, tendo metas bem traçadas, fazendo o ensaio mental, ou seja, você já se visualizando naquele curso, naquela carreira, ou depois de formado naquele trabalho, com aquelas coisas, aquela casa, aquela família, aquele carro que você deseja. O I de Inner Game, quer dizer, do jogo interno, né? Vença o jogo interno, elimine esses conflitos internos. E A, que é o controle da ansiedade. Controle a ansiedade através de metas bem feitas, né? Voltando para o AME, né, da dica, o M é de motivação. Encontre os seus motivos para se preparar bem para essas provas. Tá? Nós temos motivos do amor e motivos da dor. Então, como é que o jovem, adolescente, vai encontrar seus motivos? Primeiro, ele tem que imaginar o que ele quer para a vida dele. Como é que ele quer ser daqui 10 anos? Ele quer ter família, ele quer ter carro, ele quer ter casa. Ele quer trabalhar dentro de uma empresa, ele quer trabalhar livremente, ele quer trabalhar cedo, à tarde ou à noite, ele quer trabalhar numa escola. Como que ele se vê daqui a 10 anos? Aí ele vai ter um objetivo. Bom, para chegar nesse objetivo, eu tenho que ser formado em alguma área. Encontre a área que está de acordo com esse objetivo que você quer na tua vida. Encontrou essa área, você tem motivos de sobra para estudar bastante, porque para você se formar nessa área, você tem que fazer um curso de nível superior. Para fazer um curso de nível superior, você tem que estudar para o vestibular. Então, esse é o motivo do amor. Encontre os motivos da dor para você estudar. Quais são os motivos da dor? Olha, se você não passar no vestibular, seu pai vai apurrinhar a cabeça, sua mãe vai apurrinhar a cabeça, você vai se sentir uma porcaria, sua autoestima vai lá embaixo, né? Você vai se frustrar e vai se limitar, vai ficar com mais conflito interno. Tipo assim, olha, eu já fui uma vez, não consegui, será que agora eu consigo? Embute uma pressão. Então, escreva todos esses motivos do amor e da dor, colhe no seu guarda-roupa, no espelho, do lado da cabeceira da tua cama. Olhe todos os dias os seus motivos do amor e da dor para que te force a criar uma rotina de estudos. E o E do AME tenha estratégia de estudos, né? Sem estratégia você não chega a lugar nenhum. Então, como que é a estratégia, José Carlos? Então, monte uma rotina. Como eu já disse, tudo que você repete 21 vezes entra no hábito. Como é que você aprendeu a escovar o dente, Daniel?
Sua mãe foi lá e te obrigou a escovar os dentes quando você era pequeno. Provavelmente. Né? Pôs de castigo, deu uns tapinhas no bumbum, né? Vai escovar o dente já, menino. Hoje, isso entrou no teu hábito, entrou na tua memória celular, na tua memória muscular. Você escova os dentes sem pensar que você está escovando os dentes, que você tem que escovar os dentes. Então, para criar o hábito, repita 21 vezes, seguidos, ininterruptamente, que entra na tua memória celular. Entra no hábito, você vai fazer sempre. Quando não fizer, vai sentir falta. Então, monte essa estratégia de estudo. Primeiro, vai ter que dar uns tapinhas no bumbum, você mesmo, né? Vai ter que dar uns tapinhas no bumbum e vamos estudar. Agora é hora de estudar. Dentro dessa estratégia, as dicas que eu posso dar é o seguinte. Comece, se você ainda não tem o hábito de estudo, comece com 20 minutos. Engane teu cérebro. Fale, eu vou estudar só 20 minutinhos. Às vezes passa 25, 30, mas começa com 20. Vai aumentando, 25, 30 e assim você vai adquirindo o hábito sem se frustrar. Pegando um exemplo, né, uma rotina, por exemplo, de um aluno que estuda pela manhã, chega em casa, coloca uma roupa confortável, tem direito a 10, 15 minutos de redes sociais, almoça, descansa 10, 15 minutos, aí vai para o cantinho do estudo. Esse cantinho do estudo tem que ter uma cadeira confortável, tem que ser silencioso, não pode ter gente passando a toda hora, tem que ter boa iluminação, tem que ter uma aguinha ali por perto para não ficar dando desculpa de sair, né? Eletrônicos, PlayStation, celulares, notebooks, todos longe e desligados, para não ficar chamando com o barulhinho, com a vibração, longe e desligados. E uma estratégia interessante, Daniel, comece com o mais difícil. Por que comece com o mais difícil? Vamos dizer, você vai começar a estudar pela manhã, sua bateria está carregada. Imagine a bateria do celular, você está com toda a bateria. Então você está com todo o gás, com toda a garra, com toda a disposição para começar pelo mais difícil. O seu sistema límbico, a sua memória RAM, está livre para entrar o mais difícil. A hora que você começar a cansar, dá uma pausa e muda para o mais fácil ou para aquilo que te dá mais prazer. A bateria já está mais baixa, o sistema límbico já está meio que tomado, mas aquilo que é mais fácil ou te dá prazer, aquela matéria que você gosta mais, você administra com mais facilidade. E aí depois, o que é? É dormir, né? Que vai passar tudo para o córtex cerebral, né? Outra coisa, dica interessante na estratégia não faça primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção no vestibular. Tem aluno que faz assim, bom, eu quero medicina, se não der eu vou para engenharia, se não der eu vou para odontologia, se não der eu vou fazer psicologia. Você pode ter 3 ou 4 opções, mas assim, uma opção num vestibular de uma universidade federal, uma outra numa estadual, uma outra numa municipal, uma outra particular, privada, mas sempre na mesma linha daquele objetivo, daquele propósito, daquilo que você encontrou para você. Nada de, ou engenharia ou odontologia, né? Não dá certo. Você não vai ser nem bom em um e nem em outro. Continue na tua linha. Então, você pode se inscrever, sim, em vários vestibulares, mas sempre na mesma carreira. Se não passar, vai se frustrar? Vai, mas você vai ter que ter garra, vai ter que buscar estratégias para estudar, até entrar naquilo que te faz feliz, para você não fazer parte daqueles 70% que a revista Veja levantou ano passado, das fraudes, dos profissionais que são fraudes no mercado brasileiro. Exatamente. Bem, muito obrigado, José Carlos Adamoli, esteve com a gente aqui. Considerações finais? Bom, eu quero contar uma história rapidinha, né? É uma historinha, né? É um conto. Havia um lugar onde as pessoas estavam cavalgando à noite e, de repente, uma voz misteriosa surgiu assim no ouvido das pessoas, dos cavaleiros, e disse a eles, olha, desçam de seus cavalos, peguem as pedras que estão no chão, coloquem em suas mochilas ou malas e levem para o topo da montanha. Ao chegar lá e ao amanhecer, todos vocês se sentirão alegres e tristes ao mesmo tempo. Então, o pessoal meio duvidando, meio chateado, meio com medo, desceu. Cada um pegou um pouco de pedras, colocou nas suas mochilas e continuaram a cavalgar. Pela manhã, ao chegarem ao topo da montanha, eles abriram suas mochilas e olharam para aquelas pedras
e realmente eles se sentiram alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque aquelas pedras eram diamantes e tristes porque não pegaram mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Daniel, eu estou trazendo aqui diamantes para as pessoas e espero que no final dessa entrevista todos se sintam alegres porque pegaram bons diamantes e tristes porque não aproveitaram direitinho a entrevista ou as dicas e que, mesmo assim, né, o que eu posso dizer é que daqui a alguns dias a gente disponibiliza lá no YouTube essa entrevista e aí eles podem tentar coletar esses diamantes novamente. Exatamente. Paulo. Você me lembra a Madre Teresa de Calcutá, que nos ensinou que a gente tem de se esforçar para que as pessoas saiam melhores do que quando chegaram até nós. Certamente se tornou o nosso dia muito melhor. Os ouvintes ligando, estou recebendo mensagens via WhatsApp também, de amigos, o Palmiro Romani, artista plástico piracicabano, cumprimentando a gente pela sua participação. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigado. Se eu conseguir pelo menos ajudar, né, a orientar uma pessoa só, eu já tornei meu dia mais feliz também, eu já estou mais satisfeito. Tá certo. Muito obrigado, José Carlos Adamoli. Eu só gostaria de deixar aqui o contato, tá? Meu telefone é meu nome é José Carlos Adamoli Júnior. Se colocar meu nome ali no Google, você vai encontrar o meu site, que está afiliado à Sociedade Brasileira de Coaching. Você também vai encontrar os links para encontrar o meu canal no YouTube e pode me contatar através do telefone ou WhatsApp, que é o 19 99147 2690. 99147 2690. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Você lembra também o Dr. Roberto Marinho, que nos ensinou que as empresas, públicas ou privadas, elas precisam de gente que gosta de lidar com gente. O que a gente precisa no ambiente de trabalho é de harmonia, é de cooperativismo, é de companheirismo, é de camaradagem, é de sorriso estampado na face. Mas não aquele sorriso amarelo, né? Sorriso da alma mesmo. Entender que aquele momento pode ser de grande valia para a sua permanência nesse planeta, nessa vida tão passageira, né? Então, é isso aí, que bacana. A rádio que pensa e pensa mesmo, e pensa para melhor sempre, né? Com certeza. Muito obrigado, e é muito profundo isso que você está dizendo, Paulo, porque as empresas me procuram, né, que estão com a produtividade baixa, estão com o faturamento baixo. Quando a gente começa o trabalho lá, só pelo fato de melhorar o ambiente, proporcionar às pessoas exatamente isso que você falou agora, o ambiente melhora, a produtividade melhora, por consequência, melhora a qualidade de vida dessas pessoas, porque elas dedicam as melhores horas do dia, os melhores dias da vida para aquela empresa, melhora a qualidade deles e, como efeito colateral, a empresa fatura mais. Meu pai me ensinou uma coisa, embora ele tenha morrido muito precocemente, né? Eu convivi com ele até os 8 anos de idade, mas ele me ensinou uma coisa: uma única palavra pode custar vidas, né? E no universo vastíssimo da língua portuguesa, a gente tropeça nela, todos nós erramos às vezes, né? E a gente tem que prestar atenção na palavra, na semântica, na semiótica, no sentido daquilo que a gente está sonorizando boca fora, né? Para que a vida fique melhor, né? Para que a vida fique mais tranquila. Não é pintar o mundo de cor-de-rosa, não. É o que eu falo sempre para a equipe aqui. Vamos buscar notícia positiva dentro desse caos que a gente vive, né? Vamos buscar a notícia positiva. A gente não tem compromisso com o Hard News, né? Com o Hard News, lógico, a gente informa, principalmente aqui no Bom Dia Cidade, o Daniel, o Chilmar, a equipe toda, a gente traz informações com foco prioritariamente local, mas também estadual, nacional e internacional. A gente fala das coisas que estão acontecendo, traz para cá alguns acontecimentos relevantes, enfim, traça paralelos, faz analogias, enfim. Mas o bacana é fazer com que o ouvinte, o imaginário, a magia do imaginário do ouvinte, seja aguçada e que ele fale: nossa, que gostoso, não sabia disso, nossa, que bacana, que música legal.
Eu não conhecia essa música do Milton Nascimento, do Cole Porter, do Phil Collins, enfim, da Nana Caymmi, né? E é isso. Então, você está ajudando a gente a cumprir a nossa missão, de levantar e agradecer a Deus pela vida, e fez um testemunho pessoal aqui muito bonito, né? Muito bonito. Coisa de homem de fibra, né? De gente de fibra, que tem coragem, não tem medo. Você falou uma coisa muito importante. Medo paralisa a gente. A fé liberta a gente. É isso aí. Sim. Eu sempre digo, né? Assino embaixo em tudo isso que você falou, né? Sempre digo que as palavras são nossas inesgotáveis fontes de magia. Todos nós aqui somos bruxos e as palavras são nossos feitiços. E vocês jogam feitiços no ar para todas as pessoas. As palavras, elas são capazes de destruir alguém ou levantar alguém. São poderosas. Deixa o mau humor em casa, né? Exatamente. Se vem trabalhar com amor. Porque, com certeza. Principalmente a gente que trabalha com a coisa pública, né? A gente não pode rasgar dinheiro da população. Sim. Nós temos uma responsabilidade. Ser servidor público é coisa muito séria. E bonita. É muito séria e muito bonita. Uhum. Uma ministra disse esses dias que nobre é a função de ser servidor com público. Certeza. Né? E a gente está cumprindo a nossa missão, graças a Deus, com honradez, com dignidade. Eu vou te dar aqui, tomar liberdade, né? Não tome, por favor, como promoção pessoal, depois você vai ler, é um presente para você. Rádio é poesia também, né? Eu desde criança escrevo poesias. Esse livro que eu estou te dando, feito em parceria com o artista plástico Palmiro Romani, aqui da cidade, eu lancei em São Paulo em 2008, na Saraiva Mega Store, lá do Shopping Paulista, quando eu trabalhava lá em televisão. E é um presente para você. É um amontoado de palavras aí, ilustrado esse livro pelo Palmiro Romani. E espero que você goste. Tem algumas poesias aí que tem sinergia com tudo isso que você trouxe para a gente aqui de informação. Então fica de presente para você. É um presente da Educativa FM, não é meu, não é do Palmiro, não é de todos nós para você. É um gesto poético, né? Porque rádio é poesia também. Muito obrigado, Paulo. Olha, que livro lindo, gente. Olha, Nós de Nada. Muito obrigado, livro lindo, adorei. Nós de Nada, uma belezura de figura e de palavreado. Né? Esse livro foi feito, ele nasceu do bom uso da internet. Eu em São Paulo, Palmiro aqui, ele me mandava, que bacana, hein? Ele me mandava ilustrações, eu transformava em poesia e vice-versa. Nasceu do bom uso da internet. Tem gente que usa a internet para fazer coisa errada. A gente usou a internet para fazer poesia. E o segundo livro que eu estou para lançar agora nesse semestre, pelo MBM Escritório de Ideias, ele vai ser, a renda dele totalmente revertida para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura do município. Eu vou abrir mão de todos os direitos autorais. Nossa, parabéns. Não tenho pretensão nenhuma literária, embora já tenha ganho prêmios, tudo. E a gente faz com amor, é o lado B, sabe? Para relaxar um pouco a alma, né? Escrever é bom. Então, partilho com você essa alegria e é um presente da Educativa para você. Adorei, muito obrigado. Só tá faltando a dedicatória aqui, Paulo. Quero uma dedicatória. Isso é coisa de artista famoso. É a mesma coisa que eu falei para ele. Você vai dar. Vamos lá. Me sinto muito honrado. Muito obrigado mesmo. É isso aí, um bom dia a todos, viu? José Carlos Adamoli, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a toda a equipe. Muito obrigado.